Bíblia comigo, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Hoje é o culto da família. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. A partir do versículo 1. É um texto muito próximo de todos nós, porém, Deus tem falado ao meu coração sobre esse texto aqui. E eu pedindo a Deus uma palavra, Ele me orientou que falasse algumas coisas dentro da proposta temática desta igreja. Confesso que a semana tem sido um pouco cansativa. Eu vi de uma viagem de trabalho, aí cheguei na madrugada de sábado em casa, e até que a gente tenta ajustar algumas coisas, demora um pouquinho mais. Mas não poderia deixar de estar com vocês aqui, uma vez que o convite foi feito um pouco antes. Então, é uma honra, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar à casa para levar os meus filhos como escravos, pelo pagamento da dívida. E Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Diz-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestadas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, tantas quanto puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos os seus vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim que ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu aos seus filhos: Traze-me mais uma vasilha. Ao que ele replicou: Não há mais vasilha nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo: Pois agora vai, vende o óleo puro, paga todas as suas dívidas, e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Pode se assentar, por favor. Bom, o texto que nós lemos aqui, deixa eu cronometrar meu tempo aqui para ficar tudo certinho. O texto que nós lemos, como falei no início, é um texto muito próximo. Se não todos, boa parte da igreja já ouviu falar sobre a multiplicação do azeite que aconteceu na casa desta mulher. O tempo era um tempo difícil, tempo de escassez. A cidade era a cidade central de Israel. Israel, depois da divisão dos reinos, tornou-se o lugar onde as 10 tribos haviam dispensado e estabelecido Samaria como a sua capital. E o profeta Eliseu, como também o profeta Elias, foram os profetas que profetizaram no Reino do Norte. O Reino do Norte tinha por capital Samaria. O tempo era um tempo de escassez. O povo ainda estava se recuperando do tempo em que deixou de chover. Uma atitude que Deus usou o profeta Elias por causa da rebeldia do povo. O povo sofreu porque mudou o culto, mudou a forma de adoração.
Eliseu, como profeta que substituiu, e a própria Bíblia diz que ele era quem deitava águas nas mãos do profeta Elias, dizendo que ele era alguém que servia, era alguém que podia estar sendo um sucessor do profeta Elias. Ser sucessor do profeta Elias neste tempo era uma responsabilidade muito grande. Ele iria agora assumir uma responsabilidade espiritual, mas também cuidar de todo um contexto diante de uma catástrofe que havia acontecido por causa da desobediência do povo. Sem chuva, o povo deixou de colher. Sem chuva, o povo deixou de prosperar. O povo vivia numa escassez muito grande. Ainda depois dos 3 anos e 6 meses que não choveu em Israel, depois desses anos, quando o profeta Eliseu assumiu, haviam ainda algumas cidades, algumas aldeias, passando por necessidade financeira. O povo ainda estava se recuperando economicamente. O povo ainda estava se recuperando espiritualmente. E havia o canibalismo no meio do povo, as famílias ainda sofriam diante da catástrofe que aconteceu. Havia um tempo de reconstrução espiritual, uma reconstrução que começava através do retorno do culto a Deus. Na verdade, eles trocaram o culto a Deus para o culto a Baal e agora estão sendo restaurados novamente em apresentar cultos a Deus. As famílias voltaram a apresentar culto a Deus. As famílias tiraram das suas casas o culto a Baal. As famílias voltaram a dedicar um culto em adoração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. E o que significa isso? Prestar culto a Deus é trazer Deus para dentro da casa, trazer Deus para dentro do lar. Estão dizendo novamente: Deus, nós temos o Senhor como nossa prioridade. Nós não queremos o Deus da chuva, nós não queremos o Deus que se diz o Deus da chuva, nós não queremos o Deus que se diz o Deus da fertilidade. Toda a nossa fé, toda a nossa adoração, toda a nossa crença está no Senhor. É o Senhor que nos faz prosperar, é o Senhor que nos faz crescer, é o Senhor quem multiplica o nosso azeite, é o Senhor quem nos dá de comer, é o Senhor quem nos dá saúde. Portanto, estão voltando a entregar culto a Deus, mas ainda estão passando pelo tempo de escassez. Só que neste tempo, o profeta Eliseu está tão atuante, porque é exatamente num tempo em que o povo precisa de orientação espiritual, que o homem de Deus está ali para ser uma referência. Eliseu era uma referência para quem estava tentando reconstruir a sua casa, tentando reconstruir a sua vida espiritual. E neste tempo, a Bíblia diz que a casa dos profetas estavam cheias demais, a ponto dos profetas descerem ao Rio Jordão para tomarem de lá alguns galhos, para construir novamente, ou aliás, ampliar o ambiente onde eles aprendiam a palavra. Era como um ambiente semelhante a esse aqui. Eles se reuniam uma vez por semana para poder aprender a Torá. Muitos não tinham casa, portanto dormiam lá, permaneciam lá. E a Bíblia diz, dentro do capítulo 4, que um dos filhos dos profetas, aqueles que sentavam ali para poder aprender, tendo Deus, mas através de Eliseu como referência, deixou um legado espiritual. A situação financeira estava difícil, mas ele não deixava de prestar culto a Deus. A situação ainda estava em reconstrução, mas ele não deixava de entregar a sua vida nas mãos de Deus, de aprender de Deus. O tempo ainda era de muita necessidade. O contexto histórico nos apresenta isso. Não tinha o que dar de comer dentro de casa. A situação era difícil. O lar estava completamente financeiramente comprometido. As dívidas, provavelmente, esse homem havia perdido o emprego, esse pai de família havia perdido o emprego.
não tinha condições de sustentar e as dívidas foram crescendo. Situação financeira é um dos pontos que muitos lares acabam se desfazendo, porque as contas, as expectativas dos filhos, os sonhos são comprometidos. É claro que tem outras áreas da vida, mas a situação financeira é uma área que precisa estar muito bem administrada, porque quando falta o pão, é que deve permanecer o que baliza esta família, o que sustenta esta família. E uma família em Deus, ela pode faltar o pão. É bem verdade que o salmista, ele é muito categórico e diz que, de verdade, ele acredita: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, ele está dizendo uma história. Ele está dizendo que no tempo que ele era moço não faltou. E o tempo em que a sua descendência que ainda viria não faltaria. Por quê? Ele acreditava que uma família que tem Deus como provedor, você pode até, talvez, não repetir o cardápio. Você pode repetir em algum momento o cardápio na sua casa, mas isso não vai faltar. O principal não vai faltar. O alimento não vai faltar, porque Deus é o centro desta família. Mas isso não quer dizer que situações adversas não acontecerão. Uma família pautada em Deus, um lar entregue na mão de Deus, não significa que adversidades não vão chegar. Prova disso que o capítulo 4 apresenta um quadro difícil financeiramente. Enquanto um pai de família está aprendendo, os credores estavam batendo na sua porta. Enquanto ainda ele estava vivo, porque a história diz que a dívida foi deixada. Só que a situação piora quando ele morre, porque enquanto está vivo, diante das contas, diante das dificuldades, a família ainda está olhando para o pai dizendo: não, uma hora vai chegar. Porque a segurança da casa, biblicamente falando, o sacerdócio, a gente vive num momento, né, que as mulheres saem mais ao trabalho. As famílias, a caracterização das famílias hoje são um pouco diferente, principalmente dos tempos bíblicos e de alguns anos atrás. As mulheres hoje saem um pouco mais ao trabalho, mas nesse tempo não. O único provedor financeiro de dentro de casa era o homem. A referência era exatamente o homem. A família olhava, a mulher olhava, o esposo vivo, mesmo com tudo fechado, com a situação difícil, ela ainda olhava dizendo: uma hora ele vai voltar trazendo o pão. Uma hora ele vai voltar trazendo a provisão, vai pagar a dívida. A situação vai aumentando cada dia e ele não consegue trazer. Mas a situação que é difícil piora, porque este homem morre. E além de viver da preocupação, da falta de recursos para poder pagar as dívidas, que só aumentam, a situação piora, porque ela não vê mais recurso. A mulher não podia trabalhar. E como fazer? O que fazer diante de uma situação dessa? A Bíblia diz que ela decide buscar a Deus. A referência dela era o profeta Eliseu, porque quando ela saía, quando seu esposo saía de casa, ele ia buscar ao Senhor, ele ia aprender, e o que ele trazia para a sua família era a referência do céu, era a esperança. E o que traz esperança para a nossa vida, diante de uma situação, de um quadro difícil, é a palavra de Deus. São os conceitos de Deus. As verdades de Deus nos fortalecem em tempos de adversidade. A certeza que esta família não entrou em desespero foi porque o esposo saía. Ele poderia não voltar com recursos financeiros para resolver as dívidas que aumentavam, mas certamente trazia uma esperança para aquela família, porque a palavra de Deus é pão para alimentar a nossa alma, que muitas vezes está por fora alimentada, o físico está alimentado, estamos abastados às vezes de muita coisa, mas espiritualmente estamos vazios.
O que adianta ter uma conta bancária cheia, mas se não tem expectativa de vida? É claro que todo mundo deseja ter recursos, ter uma situação financeira equilibrada, mas isso não é o suficiente. E o que é suficiente? Um lar que tenha a presença de Deus. Um lar que tenha a presença de Deus, ele pode passar por diversas situações. Pode passar para a pior situação, uma situação inimaginável. Mas se a presença de Deus for a base daquela casa, o lar estará sendo sustentado. A família estará sendo sustentada. E esta família aprendeu a confiar em Deus. Esta família aprendeu a entender que a resposta vinha de Deus. Uma responsabilidade, e alguém pode olhar para o quadro, para a família deste homem, e pré-julgar financeiramente, dizendo, talvez ele tenha sido precipitado em alguma coisa. Talvez ele poderia fazer melhor. É possível, podemos pensar também nessa situação. Mas pensa também por um outro lado. Se o quadro do Estado, do país é difícil financeiramente, em que lugar ele poderia arrumar recursos? A ideia aqui não tinha outro jeito a não buscar a Deus, a não ser buscar a presença de Deus. Mas alguém poderia olhar para o quadro e dizer assim, não, esse pai é irresponsável, esse pai não soube administrar a sua casa. Mas ele deixa uma história, um legado. Existem pais que deixam um legado para o filho, para ele ser um bom profissional, e isso é importante. Existem pais que deixam um legado para o filho, de caráter, isso é super importante. Mas o mais importante é o pai, que está deixando um legado de fé. Um legado que, se um dia ele não estiver mais presente, e aonde o seu filho, aonde a sua esposa, aonde aqueles que ficaram, eles vão pensar e vão entender, papai buscava a Deus, papai orava ao Senhor, minha casa sempre foi balizada pela oração, pela base de buscar a presença de Deus. Então, em tempos difíceis, nós vamos repetir a história que foi deixada. Porque não é o que eu ensino apenas para esta vida. Não é apenas, eu tenho uma filha de 13, um menino de 8. Então eu estou numa fase de orientação em todas as áreas da vida. A de 13, a que está aqui, ela está um pouco mais avançada. Ano que vem já termina o ensino médio. E já estamos conversando sobre, termina o ensino fundamental, e já vai ingressar no ensino médio. Nós estamos ingressando, mudando de escola, para ela terminar num técnico e já projetando a faculdade. São projetos, são ensinos inerentes de um pai, de uma mãe, de uma família. Só que, além de tudo isso, eu não posso deixar de ensinar que a base, que a vida dela, independente das suas escolhas. Estávamos há pouco tempo ali falando com o pastor José Fernandes sobre o quão difícil está sendo os dias. E eu disse a ele que é um caminho sem volta, não tem jeito. Ele falou, a Adriele já está com 13 anos, daqui a pouco está namorando. Aí eu falei, pastor, não fala não, pastor. Tá, deixa isso para lá, vamos conversar outro dia. Aí ele fala de novo, não, mas e é verdade. Eu tenho uma neta que vai chegar aos 16, qual é o nome mesmo, pastor, que eu esqueci? Sofia, a Sofia está com 16, daqui a pouco está no caminho, não tem jeito. É um caminho sem volta, não tem jeito. Vai ter que acontecer. Eu estou na oração para Jesus arrebatar a sua igreja, né, irmão? Para não ter um candango lá na minha casa, com controle na mão, né? Trocando o canal, mexendo na minha geladeira. Brincadeira. Mas é o curso da vida. Agora, uma coisa que nós não podemos deixar, e eu pontuei ali com ele, dizer, essas escolhas vão ser muito daquilo, do meio que esta criança vive. Os nossos filhos vivem. Qual é o meio que os nossos filhos estão vivendo? E aí alguém pode responder, não, meu filho vai para a igreja sempre. Será que é só isso? Não, está sempre nos cultos. Não, será que é só isso? O meio, o ambiente que os nossos filhos frequentam, o que eles veem, o que eles convivem, é apenas o que eu falo? É apenas o lugar onde eu os conduzo? Vai muito além disso.
é aquilo que eu sou de verdade, porque eu posso trazê-lo para a igreja, não posso ser a igreja. Eu posso estar conduzindo e falando algo, mas se eu não viver o que eu estou falando ali, isso não vai ser uma verdade na vida dos meus filhos. Portanto, há um desafio para os lares cristãos. O desafio, qual é o desafio? É que na minha ausência, e eu não estou falando de morte apenas, eu estou falando na tua ausência. No dia que você não estiver acompanhando o seu filho na escola, os desafios que os seus filhos vão ter, dos ensinos que convergem completamente dos ensinos que você dá em casa, da fé. O que ele vai pensar? Será que ele é preparado? Não, meu pai não prega assim, minha mãe não prega assim, eu não aprendi isso. E os nossos desafios são muito maiores hoje. Por quê? Porque eles não precisam sair de casa. O celular, as mídias sociais vem afrontando, vem trabalhando exatamente para desconstruir o que você ensina. E pasmem, muitos lugares, semelhante a este aqui, que dizem de púlpito que estão pregando a fé em Cristo, tem falado de valores que não estão na Bíblia. E é o nosso desafio. O nosso desafio é entender que aonde você percorrer, os teus filhos também amarão o que você faz. A minha oração, com a oração da minha esposa em casa, dos meus filhos, é dizer: Deus, na minha ausência, seja em vida ou em morte, que os meus filhos amem o lugar aonde eu os conduzo, seja ele no altar, adorando fisicamente aqui num templo, seja num lugar onde não tem culto, na faculdade, no trabalho, no dia a dia, diante dos desafios da vida. O meu desejo é que eles pensem nesses ensinamentos, é que eles entendam que é uma verdade, é um valor. E esse pai deixou um ensinamento, porque quando os credores bateram na sua porta, ele já não estava mais lá. Quem tinha que resolver era a sua esposa e juntamente com seus filhos. Historicamente falando, não tinha como pagar a dívida de outra forma, a não ser levar os filhos. E os sonhos, e os projetos na vida dessas crianças, desses dois meninos. Os projetos, a mãe, como ela vai pensar agora, como é que eu vou fazer? O sonho da faculdade, o sonho do casamento, o sonho de tê-los ali, porque muito mais difícil exatamente para casa, para a mãe, do que propriamente para o pai. Não que o pai não ame, mas o amor de mãe é muito mais latente, é muito mais profundo. O próprio Deus, quando Ele vai dar uma comparação humanamente falando, para nós entendermos do amor dEle para o ser humano, Ele diz: pode uma mãe esquecer do seu filho, porém, se esta mãe esquecer, todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, ó Israel. Ele está dando uma comparação e dizendo o quanto que é importante o amor de uma mãe. Imagina a dor da perda desta mulher, do provedor de casa, e agora está vendo os seus filhos irem embora. Mas uma coisa me chama a atenção: aquilo que foi trazido para dentro da sua casa, aquilo que foi colocado dentro, os valores espirituais, foram tão fortes que nem a morte, nem as dívidas, nem a adversidade conseguiu abalar no coração daquela mulher. Ela vai percorrer o mesmo caminho que o seu esposo fazia diante das dificuldades. É a nossa missão. A fé em Deus, a nossa comunhão com Deus fará que nos tempos de escassez, nos tempos de dificuldade, nós venceremos. Você acredita nesta palavra? Vamos fazer uma dinâmica aqui, mesmo de máscara. Fala para alguém que está do teu lado:
nos tempos de adversidade, o que vai sustentar a tua casa não vai ser quanto você tem na conta bancária, não é o valor do teu carro, não é o valor da tua bicicleta, não é o valor dos teus patrimônios, serão os valores espirituais. Repita, serão os valores espirituais que vão sustentar a tua casa, sustentar sua família, sustentar seus filhos, seus sonhos. Você pode estar vivendo um momento difícil, porta fechada, situação na empresa difícil, no vermelho no banco, mas Deus está dizendo para alguém nesta noite aqui: não largue os valores. É o que você precisa para o tempo de escassez, é o que nós precisamos para esses dias, é o que nós precisamos para hoje, é o que nós precisamos para amanhã, é o que nós precisamos para que há 10 anos o Senhor não vier. São os valores espirituais, são as verdades de Deus. O que eu estou trazendo no tempo difícil para casa é o que vai sustentar ela hoje, amanhã. O que eu passar de valores espirituais. Por isso que o diabo desanima a crente de orar, por isso que o diabo desanima você de falar das eternidades para os teus filhos, para a tua casa. O diabo quer nos encher de ilusões externas, de situações externas, quer tomar o tempo dos valores espirituais. Mas na tua casa, na tua família, a tua casa, os teus filhos, você que ainda não tem filho, que não tem nem projeto de quando vai ter, Deus está dizendo: leve valores espirituais. Você não vai precisar fazer muita coisa, você vai viver o que Deus te fez. A mulher sai e vai buscar ao Senhor através de Eliseu. E ela chega para ele e diz: eu sou uma mulher de alguém que aprendeu contigo aqui. Eu poderia estar em outro lugar, eu poderia estar desesperada essa hora. Eu estou preocupada, não sei o que fazer, não tenho nada em casa. Mas uma coisa me sustentou para subir. Porque, amados, ela precisava de força, porque ela estava descendo. Os filhos estavam emocionalmente descendo. Olha para o quadro, como que alguém vai estar subindo num quadro, numa situação dessa? Ela estava numa situação difícil emocionalmente, porque nós não podemos espiritualizar tudo. Olhar para esta mulher e dizer que ela não estava sentindo é difícil demais. Olhar para um quadro desse e não ver os filhos preocupados porque na ausência do pai, os credores estão batendo na porta. E quem vem cobrar dívida não vem com flores. Quem vem cobrar dívida quer expor a tua vergonha, não é amigo. Só que ela teve força para subir. Eu vou repetir a nível de apenas informação. Não é porque você não entendeu. Apenas uma questão pedagógica. Ela estava ela estava emocionalmente descendo, mas ela encontrou força para subir. Ela encontrou força para subir e ela sobe até onde o profeta estava. Quem fez ela subir? As verdades de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém nesta noite aqui. Talvez você chegou aqui sem saber como. Talvez você está pensando: eu não sei como eu continuo de pé. Deus está dizendo: sou eu que sustento você e vou te fazer subir. Subir. Vou fazer a tua casa subir. Vou fazer os teus filhos subirem.
Vou fazer você subir. Quando alguém está olhando dizendo a vergonha vai acontecer, a vizinhança está pensando que vai acontecer, olhando para a tua casa sem entender nada. Subiu, os credores estão batendo, a tua situação pode não ser financeira, mas Deus está dizendo, na área que limita, na área que faz você sentir esta pressão, eu vou sustentar a tua vida e te levar a caminhos que você não vai ficar sem resposta. Prepara, alguém já cantou aqui, eu vou repetir. Alamara sai de omia sébia. Você pode levantar as suas mãos, por favor. Prepare o culto da vitória. E isto não é clichê de pregador, isso não é palavra aleatória, eu estou pregando baseado em contexto. Quem tem uma vida com Deus, quem tem uma vida baseada nas verdades, não desce sem resposta. Você vai subir ao altar de Deus, você veio ao altar de Deus. Deus está dizendo, prepara que tu vai ver o lugar, o que você não está vendo você vai ver. Prepara, o que estava fugindo dos teus olhos você vai começar a enxergar. Eu vou descortinar segredos que vão acalmar a tua alma. Deus está dizendo para alguém, sustenta, segura aí. Estou sentindo a presença do Eterno aqui, irmã. Estou sentindo uma graça do Eterno, a confirmação da palavra do Eterno está aqui. O Espírito Santo está confortando o coração. Consola a tua alma nesta noite. Ela subiu. E subir aqui aponta num ponto espiritual, no lugar onde tratava das coisas do céu. Porque tem coisa que Deus levanta a ciência para resolver. Minha esposa faz psicologia, eu sei que tem pessoas aqui da área, psicanálise, eu sei que tem pessoas aqui dentro da área. Mas quando Freud se cala, Jesus entra na história e diz, não, Freud calou na página tal, não conseguiu desvendar, eu entro nessa tua história. A ciência não conseguiu resolver. O pregador que você esperava não veio. O hino que você esperava, ninguém cantou. É porque não é do homem, é do céu. Eu quero tratar contigo, eu quero provar que não é o pregador. Eu quero provar que não é o cantor. Eu quero fazer você ter uma experiência comigo, eu e você. Deus quer entrar no segredo. A ordem de Jesus foi exatamente essa. Fecha a porta do teu quarto. Fala em secreto comigo. Tem tempos, a ordem do profeta foi exatamente essa. O que tu tens em casa, mulher? Eu não tenho nada. E ela de fato não tinha o que ela deveria ter para poder pagar. É isso que ela está dizendo. Eu não tenho nada, eu vim falar para você aqui. Se eu tivesse alguma coisa, eu não viria. Na mente dela. Mas o profeta diz, pensa direitinho. Pensa, dá uma olhada. Sabe aquele problema que acabou, na verdade começou dentro de casa? O marido se foi, mas alguém está batendo na porta da casa. E o que começou em casa, o problema que surgiu em casa, vai ser resolvido em casa. Deus vai levantar pessoas, sim, Deus levanta pessoas de fora. Mas para te dar uma direção, para te dar um rumo. Mas quem vai resolver é você. Você pode dizer para alguém que está do teu lado aí, Deus está te dando uma direção nesta noite, daquilo que você não sabia fazer, daquilo que você não sabia como administrar.
Deus está te dando a direção para você fazer e vai te surpreender. Deus vai usar você dentro da sua casa, em lugares que você não imagina. Tem habilidades do céu descendo aqui. Deus está dando habilidades, está adestrando as mãos de pessoas aqui para começar a fazer coisas em tempo de escassez, em tempos de já podemos dizer uma prévia da pós-pandemia. Deus está dizendo: neste tempo eu vou levantar e dar novidades em lares, abrir porta onde não tem porta, situações vão ser resolvidas. Porque o meu Deus e o teu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, faz caminho no deserto, luz na escuridão. Quem é esse? Esse é o meu Deus. Porque se fosse para crer num Deus que só trabalha nas situações que estão palpáveis e acessíveis, seria muito pequeno. Nós cremos neste Deus porque é o Deus que abre porta onde não tem porta. Parece redundante, parece clichê, mas não é. É uma verdade. Quem abriu o mar vermelho? Ele. Depois dele, alguém mais abriu? Ninguém. Quem abriu o Jordão? Ele. Depois dele, alguém? Ninguém. É ele que abre o mar e ele que fecha o mar. Eu fecho o texto aqui agora. Ela desce, mas desce com resposta. Quem busca em Deus não fica sem resposta. Ei, quem busca em Deus não fica sem resposta. Uma coisa que essa mulher aprendeu é não comunicar com quem não pode resolver seus problemas. A pior coisa que tem é nós entregarmos os nossos problemas na mão de quem não pode resolver. E isto não significa que eu não posso comunicar com um irmão, a Bíblia nos orienta a fazer isso. Mas nós precisamos entender quem é que vai nos ajudar. Quem é que vai nos orientar? Vocês têm um pastor aqui. Por isso a presença dos pastores, da liderança, porque os pastores são referências, são ungidos por Deus para dar caminhos, para orientar. Os líderes estão aqui para auxiliar exatamente. Essa mulher desce. Ela lembra daquilo que ela havia esquecido. Eu achei que não tinha, mas eu tenho. Humanamente falando, financeiramente falando, se fosse colocar essa quantidade de azeite na mão de um economista, pastor Anderson, trazer para o real, converter hoje, a quantidade de azeite que ela tinha, não dava nem para comprar pão. Embora o azeite era valioso. Mas nosso Deus é um Deus de milagre. Ele pega aquela conta que não está no vermelho, mas também o que tem não dá para fazer nada. Não é verdade? E senão eu só vou deixar lá, sabe aquela poupança? Eu só vou deixar lá para não ficar no vermelho. É exatamente o contexto dessa mulher. Aí ela vai lembrar, o que tem lá não é nada. Mas tem um pouquinho de azeite? Não, meu esposo morreu, ele guardou aquele pouquinho de azeite lá. Então pega. Deus está dizendo, as coisas que você não imagina, as coisas simples, é ali que está a provisão de Deus. Naquilo que é simples, naquilo que você não imagina, é ali que está a ação de Deus. A multiplicação de Deus está exatamente ali. Depois de uma noite sem pescar nada, Jesus disse a Pedro, Pedro, volta, lança a tua rede de um lado direito. Jesus sabe a direção do milagre. Jesus sabe a direção para solucionar problemas. Ela desce, pega o pouco de azeite que tem e vai debaixo de uma ordem, debaixo de uma autoridade. Fecha a porta da tua casa, manda pegar vasilhas com os teus vizinhos, você já sabe aqui o contexto, pega bastante vasilha,
Encha a tua casa de vasilha. Depois que encher todos os vasos, faça o seguinte: fecha a porta. E aqui tem um valor, tem um segredo. E o que é o segredo dentro desse contexto aqui? É vivermos situações dentro de privacidade. Hoje em dia, a vida está sendo muito exposta para todo mundo. Você posta muita coisa que não tem que postar. Usa-se muito as redes sociais para que não se deve usar. Não é que não deva usar, mas deva usar com diligência. Existem situações que ninguém precisa saber, mesmo que por redes sociais, mesmo que com conversa. Existem coisas que é você e Deus. Se não tem ninguém que você não tem total confiança que pode te ajudar, então não fala. Porque é melhor você sofrer, você e os teus dentro de casa, do que todo mundo na vizinhança saber do teu problema e não poder resolver. Privacidade. E o profeta de Deus deu uma ordem, disse assim: eu vou te dar uma ordem, mas eu não vou. Porque ele entende que a família tinha que viver um momento. Existem coisas que você tem que viver com os teus, passar por adversidade dentro da sua casa, viver as suas guerras, porque o seu filho vai aprender que a vida não é fácil. Chora junto, porque só chorando junto vocês vão crescer. E isto não é uma orientação. Deus não tem prazer de ver ninguém sofrer, mas existem coisas que só há crescimento quando consegue se passar por adversidades. Fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Você pode dizer para alguém nesta noite, por favor, diga: o milagre acontecerá de portas fechadas. Ninguém entende isso, irmãos. Todo mundo tem uma expectativa que Deus está agindo na porta aberta, mas Deus está dizendo para a mulher aqui: fecha a porta do teu quarto. Em outras palavras, você não precisa contar para ninguém, você não precisa dizer para ninguém. Chora o que você tem que chorar de porta fechada. Deixa que quando eu abrir essa porta, todo mundo vai saber o tempo certo de abrir. O milagre acontece, o azeite está descendo e os filhos estão presenciando a provisão de Deus. Enquanto lá fora todo mundo está na expectativa para saber o que está acontecendo dentro de casa, sem saber o que está acontecendo, Deus abre a torneira do céu. E aqui não simboliza Espírito Santo, porque ninguém compra o Espírito Santo. Aqui é milagre financeiro, é provisão de Deus para a vida de alguém. Quem vive de porta fechada na dependência de Deus, quando Deus resolve abrir a torneira do céu, a provisão do céu, meu amigo, você não precisa avisar para ninguém. Deus abre e acabou, as dívidas estão pagas e você está vivendo da provisão de Deus a tua vida inteira. Urimai açude remiate. Eu preciso confiar num Deus que abre a provisão do céu. Aconteça o que acontecer. Se é Bolsonaro que vai ficar 22, se é outro que eu tenho a confiança em Deus, irmão. Eu tenho que me preocupar com Paulo Guedes, como uma pessoa social. Eu tenho que estar a par, cumprir o meu dever cívico. Mas se aquilo que a expectativa da política e da economia brasileira não acontecer, a bolsa do céu não entra em fracasso. A bolsa do céu está sempre dando lucro. O diabo é doido para meter a mão nas economias de Deus, mas Deus, aqui tu não bota a mão. Porque onde ele vem refletir isso? É na minha casa e na tua casa.
Quando ninguém estiver do lado de fora, você vai ter para você e para sua família e para quem estiver do lado. Posso colocar a igreja de pé, pastores? Você pode se colocar de pé? Eu termino aqui. Quantos creem na provisão de Deus para a tua casa? Talvez não, eu estou falando para pessoas aqui que não precisa financeiramente. Suas dívidas estão quitadas. Mas a tua vida espiritual talvez está passando por uma situação difícil. A saúde, alguma área da sua vida está sendo abalada. Deus está dizendo, fica em paz. Que o problema que surgiu no meio do lar vai ser resolvido dentro de casa mesmo. A provisão vai vir do céu. Deus vai enviar pessoas, mas as habilidades vão estar no teu controle, no controle das tuas mãos. É Deus quem vai orientar. É Deus quem vai te dar sabedoria para lidar com esse problema aí. É Deus quem vai te dar sabedoria para saber administrar essa situação. E você vai vencer, tua casa vai vencer. Os credores no final de tudo foram embora. Foram embora, não era com promessa que ia pagar não. Porque o nosso Deus é um Deus que paga, que resolve problema, que resolve situações. Eles foram embora. Aquela família foi sustentada pelo céu, foi guardada pelo céu. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei o que te aflige, mas a tua casa está sob o controle do céu. E quando a casa está sob o controle do céu, ninguém pode tocar